Oi, gente, boa noite. Começando mais uma live entrevistas. Então, enquanto vocês vão entrando, tô colocando aqui o tema da live de hoje, um tema muito sério. E também gostaria de passar alguns recados, né? Eu sempre começo as lives dando alguns recadinhos. Então, vou dar uns recadinhos e aí quando acabar os recados, eu chamo aqui a Thaís. Então, deixem as perguntas de vocês aqui ou nos stories pra gente conversar, bater um papo bem bacana. Muito serviço de utilidade pública, né? Um tema muito sério que a gente precisa cada vez mais falar e tá conversando com as amigas, com as conhecidas, até mesmo conscientizar, né? Então, deixa eu só fazer uma coisa aqui. Pronto. Então, antes de chamar aqui a Thaís, queria só passar alguns recadinhos que hoje se encerram as inscrições para a jornada com os Yoni Eggs. Então, quem quiser participar, entre em contato comigo ou clica lá no link que tem no perfil. Para as mulheres que só conseguem confirmar dia 30, me avisem hoje também, né? Porque hoje teve uma mana que me chamou perguntando se podia confirmar, fazer o pagamento dia 30. Então, pelo menos me confirmem que vocês vão participar, para eu encomendar os kits de vocês e já providenciar, né? Enfim. O outro recadinho é que sexta-feira não tem live. Sexta-feira tem um círculo virtual de mulheres. Vamos estudar mais um capítulo do livro Mulheres que Correm com os Lobos. Ainda dá tempo de fazer parte. Então, para as mulheres que querem desenvolver esse estudo em grupo, entre em contato comigo ou clica no link que está no perfil e que está nos stories, enfim. Vocês podem participar por quanto tempo quiserem. Então, agora que eu já dei meus recadinhos, né? Foi bem breve para a gente poder conversar bastante. Eu vou chamar a Thaís. Vamos aguardar a Thaís entrar. Oi, Oi, tudo bem? tudo bem? Tudo Ai, deu uma jóia. travadinha aqui. Tá travada a minha imagem? A imagem tá, mas sua voz tá saindo. Ai, que estranho. Vamos tentar de novo? Quer que eu tiro aqui e você tenta de novo? Pode ser. Tá. Então, a Thaís deu um probleminha aqui no perfil da Thaís. Ela vai entrar aqui de novo, tá, gente? Então, a gente vai... Deixa eu só achar aqui o... Aqui. Esperando a Thaís conectar aqui. Pronto. Será que foi? Foi. Agora foi. Tudo bem, Liz? Tudo bem, gente? Obrigada pelo convite, Eu que viu? agradeço. Eu já sigo... foi um dos primeiros perfis que eu comecei a seguir, né? Quando eu criei o Mulher Sagrada. Então, o seu perfil foi um dos primeiros que eu Uhum. comecei a seguir. Então, primeiramente, gratidão por ter aceitado o convite. É uma honra ter você aqui com a gente. Imagina, é uma honra estar aqui. Imagina, eu que agradeço. E parabéns por esse trabalho incrível. Admiro pra caramba o teu trabalho, tudo, né? O perfil, a proposta, os projetos. Então, a gente precisa fortalecer cada vez mais. Eu busco passar para as mulheres, divulgar, que a gente precisa fortalecer iniciativas como a sua, né? Não apenas a sua, mas todas que a gente Obrigada. souber, a gente precisa multiplicar mesmo. E somos nós por nós, Uhum. né? Vamos nos fortalecer. Com certeza, é isso mesmo. Obrigada pelo carinho. O papo do juntas somos mais fortes tem que sair do papel, né? Tem que vir mais para a realidade, né? Tem que sair um pouquinho do papel e isso a gente se unir cada vez mais, né? Exatamente. Então, eu queria te pedir para se apresentar para as mulheres, né? Falar um pouquinho sobre o projeto, enfim. Uhum.
Vamos lá. Bom, gente, meu nome é Thaís, eu tenho 35 anos e eu sou diretora e idealizadora do projeto Bastet, antigo projeto Bastet, né, que vem do nome da deusa Bastet do Egito, que é aquela deusa em forma de gato. Então eu uni o útil ao agradável, porque eu sou apaixonada por gatos e porque a deusa Bastet, ela cuida das mulheres, né? Então eu resolvi unir o útil ao agradável quando eu criei o nome do projeto. E o projeto Bastet, hoje, eu abrasileirei o nome, né? Porque Bastet, ele dava margem para inúmeras pronúncias, então eu abrasileirei o nome para que fosse um pouquinho mais fácil de pronunciar, né? Então, hoje, o projeto Bastet, ele trabalha com serviços a valor social para vítimas de relação abusiva, né? Independente do gênero, mas aí a gente acaba focando um pouco mais nas mulheres por uma questão estatística, né? Então a gente trabalha, vai para o público 99% feminino, né? A gente não exclui nenhum homem que vem pedir ajuda, mas eles são raridade, né? Então nós temos alguns serviços para as vítimas, quem quiser entrar lá e ver no site é projetobastet.com. A gente trabalha com assessoria jurídica, assessoria financeira, a gente tem serviços online e serviços presenciais, porém os presenciais são só na cidade de São Paulo, né? Como psiquiatria, barras de access, mas online tem coisa também legal. Tem floral, tem EFT, que é aquela prática de acupuntura energética, né, que dá para fazer online também. E a gente vai trabalhar também, é que assim, tem que esperar essa pandemia passar, porque a gente fechou uma parceria para trabalhar com defesa pessoal de mulheres, que também é presencial em São Paulo. Só que quando a gente ia agendar, veio a pandemia e já era. Então tem que esperar um pouquinho, né? E agora a gente está com essa campanha nova, que é a campanha As 12 Mulheres, não sei se você deve ter visto, eu tenho divulgado bastante até no projeto. A campanha As 12 Mulheres, ela se trata de um calendário onde 12 sobreviventes de violência doméstica vão posar nesse calendário, cada uma representando um mês diferente, né? E desse calendário vai originar um documentário e uma exposição, né? O documentário para mostrar o making of do calendário, o depoimento das meninas, e uma exposição com as demais fotos do ensaio, né? Então é uma campanha, na verdade são 3 campanhas em uma, porque tem o calendário, tem o documentário e tem a exposição, né? E aí a gente está trabalhando nisso agora e dando uma enlouquecida aí, porque porque são 3 campanhas, não é muita coisa, mas está sendo uma delícia de fazer, está sendo bem legal. Gente, que lindo! É o que é o financiamento coletivo para esse projeto? Como é que A gente fez assim, ó, o que que acontece? Os profissionais, porque assim, eu sou produtora de vídeo há 14 anos, né? Então a parte da produção, da edição, da direção de tudo isso fica comigo. Porém, tem uma equipe de 11 pessoas trabalhando com isso, né? Tem 2 cinegrafistas, tem a maquiadora, tem a cabeleireira, tem o design gráfico, tem o diretor comercial e tal. Todas essas pessoas são pessoas que eu já conheço, que trabalharam comigo nesses 14 anos, e a gente está fazendo isso gratuitamente. Porém, o que acontece? Uma tiragem do calendário para 4.000 calendários saiu R$ 80.000. E isso para que todo mundo pudesse pagar R$ 35 nele, entendeu? Aí a gente incluiu o frete, que ficou mais 44.000 e tem mais os 10% da vaquinha do Quicante. Tudo deu quase 140.000. É muita grana, entendeu? Só que assim, a gente fez esse crowdfunding, né, que é a vaquinha, porque esse valor a gente não tá lucrando nada com isso. Pode para mim, 140.000, tá, tudo bem, é absurdo, mas a gente não tá lucrando nada com isso. Então a gente fez essa vaquinha para que as pessoas pudessem ajudar a gente a pagar a tiragem de 4.000 calendários, porque se a gente não chegar nos 140.000, o calendário vai ficar muito caro, vai sair tipo R$ 100 cada, porque é um calendário tamanho A2, é 4 vezes um papel sulfite, ele é gigante. E ele é num papel grosso. Então assim, ele não é só um calendário, ele é uma obra de arte, uma coisa lindíssima, enorme, entendeu? Então é por isso que ficou tão caro, né? Mas assim, a gente tentou fazer dessa forma para que todo mundo tivesse acesso. Senão aí vai acabar ficando carinho mesmo, fora da tiragem, não tem muito o que fazer. Justo, achei lindíssimo o projeto de vocês, lindíssimo.
que precisa, né? É um projeto que vai dar visibilidade para essa questão que a gente precisa cada vez mais debater em sociedade, que é a questão da violência doméstica, né? Do feminicídio. Eu sei Uhum. que quando a gente fala de relacionamento abusivo, tem casos de homens, né, serem vítimas, mas como você mesma disse, a maior parte, a grande maioria são mulheres, né? São as mulheres, Então né? é. Porque assim, acaba sendo as mulheres por uma questão, infelizmente, cultural, né? Da questão do machismo, que é uma coisa que pode soar clichê, mas é a mais pura verdade. Até hoje existe isso. Então, assim, quando a gente fala de combater o feminicídio, infelizmente hoje a gente só consegue trabalhar com o paliativo. Tá? Então, como é que a gente faz para ter um mundo mais pacífico daqui para frente? A gente precisa conscientizar os novos meninos, entendeu? Porque os filhos dos agressores vão reproduzir o comportamento do pai fatalmente. Então, o nosso trabalho hoje é a gente falar cada vez mais sobre isso, para que esses meninos já cresçam entendendo que não é assim que funciona. Porque assim, hoje com o agressor, é muito difícil você pensar que o cara pode mudar, o cara vai mudar. Existem programas excelentes que tratam o psicológico dos agressores, porém, não são todos. É uma coisa assim um pouco mais difícil, né? Teria que fazer um trabalho aí gigantesco para que a gente conseguisse mudar isso de forma eficiente, né? Então hoje o nosso trabalho é trabalho de formiguinha mesmo. E aí quando a gente fala desse juntas somos mais fortes, sair do papel, é uma coisa muito real isso, porque infelizmente ainda existe muita disputa entre as mulheres. Você deve ver isso, eu acho que toda mulher vê isso, né? E aí a gente precisa entender o seguinte: uma mulher sozinha, dificilmente ela vai ter força contra o Estado, contra o Ministério Público, contra a polícia, porque infelizmente o Estado acaba negligenciando na maioria das vezes. Mas quando uma mulher se multiplica em várias, e todas elas vão gritar por justiça por essa uma mulher, eles não podem ignorar todas, entendeu? Então esse papo do juntas somos mais fortes, ele tem que ser levado muito a sério, porque a gente está falando de salvar vidas. Juntas a gente consegue salvar vidas. Talvez se a gente estiver sozinha, talvez a gente não consiga, né? Então, essa proposta toda da campanha das 12 mulheres é uma forma também de levar as vítimas que é possível sobreviver. Existe vida após a violência contra a mulher. E muitas estão em desespero, pedem socorro, pedem ajuda. No inbox mesmo do projeto sempre tem os piores casos. Quando você pensa que você já viu um caso absurdo, vem um pior ainda, entendeu? Então essa é uma forma de incentivar que as mulheres lutem pela sua liberdade e que elas acreditem que se essas 12 mulheres conseguiram, apesar das histórias tão grotescas e absurdas, elas também são capazes de conseguir. Sim, muito lindo, muito inspirador. E aí, quando a gente fala desse tema também, tem a questão de identificar, né? Que tem todo um processo. Primeiro é ter a consciência de que você está em uma relação Exato. abusiva, depois conseguir sair disso e depois ainda lidar com esse mecanismo que nós mulheres temos muito, que é de se culpar, né? De se julgar, de ter vergonha. Muito, exatamente. Uhum. Então, assim, que dica, assim, que orientação você poderia dar, por exemplo, para nós mulheres que, por acaso, temos amigas que estão em relacionamentos abusivos e não enxergam que estão em relacionamentos assim? O que nós, como as mulheres ao redor, podemos fazer por essa mulher, para alertar, enfim? Olha, muito importante essa pergunta, sabe por quê? Aliás, é importantíssima essa pergunta, porque o que acontece? Dificilmente uma pessoa que não passou por um relacionamento abusivo vai entender a vítima, tá? Dificilmente. A primeira coisa que vai acontecer num caso desse é o julgamento, né? Então, assim, o que acontece? O primeiro passo é não julgar a mulher que está vivenciando isso.
né? Porque realmente a gente de fora, se a gente nunca passou por isso, a gente não entende, peraí, como é que essa mulher está sendo agredida, humilhada, espancada, e sendo abusada e violada de todas as formas, como é que essa mulher não sai desse relacionamento? Ela só pode ser burra, idiota, louca. Isso eu ouvi muito enquanto eu vivenciava a minha experiência, né? E as pessoas realmente não são capazes de entender que quem está neste relacionamento está doente, né? Você desenvolveu uma dependência emocional muito grande pelo agressor, você virou dependente dele como você vira dependente de uma droga, né? Porque você fica, o que acontece? Eles vão alternando naquela coisa de te humilhar e te tratar bem. Então, depois de uma porrada, sempre vai vir um buquê de rosas, uma caixa de bombom pedindo para, eu vou mudar, meu amor, me perdoa. Isso confunde a vítima, tá? E a vítima, ela sempre fica ela não enxerga, ela não entende, ela realmente está cega, né? Então, o que acontece? Quando ela começa a se dar conta, ela mesmo se dando conta, ela se sente culpada. E aí vem uma outra pessoa para julgar essa mulher que já se culpa e já está se sentindo péssima por saber que ela não é capaz de conseguir aquilo. Na verdade ela é, mas ela não sabe. Então a pior coisa, assim, primeiro passo, não julgue de forma nenhuma. E esse julgamento, ele acaba vindo muito porque muitas vezes a sua amiga vai terminar 30 vezes e vai voltar 40 vezes com o cara. Entendeu? E às vezes as pessoas perdem a paciência, no sentido de, tá, daqui a pouco você volta de novo com ele. Ai, de novo você terminou? Ai, eu sei que já você volta. Então, assim, acaba ficando cansativo para a pessoa que tá de fora, porque já viu essa história acontecer 30 vezes. Porém, é nesse momento onde você mais precisa estar presente. No momento em que você estiver quase desistindo da sua amiga, é o momento em que você mais precisa estar presente. Porque é um momento onde todo mundo já abriu mão dela. Onde todo mundo já largou a mão dela e ela está sozinha. E se ela não tiver o seu apoio, é muito capaz que essa mulher faça uma besteira, como muitas acabam fazendo. Não necessariamente de suicídio, mas de se cortar, de desenvolver transtornos, né? Então é o momento em que você mais precisa dar o apoio e dizer para ela que você acredita que ela vai sair, né? Então assim, troca a frase do mas daqui a pouco você volta. Mas de novo isso pelo eu acredito que você vai sair dessa. Entendeu? Palavras de força, palavras de apoio. E, se possível, tentar convencê-la a fazer terapia, porque é fundamental. Como eu falei, essa mulher está doente, está em dependência emocional. Dificilmente sem uma terapia, uma psicóloga, uma psicanalista, que seja, dificilmente ela vai conseguir sair. É impossível? Não. Mas é muito mais trabalhoso. Eu não gosto nem de usar o termo difícil, impossível. Eu gosto de usar o termo trabalhoso. É mais trabalhoso que ela saia, né? Porque não é um negócio de um dia para o outro. Ela vai começar a terapia, perfeito. Não é de um dia para o outro. Não é receita de bolo, né? Vai levar e cada uma tem o seu tempo. Mas é importante que ela faça para que ela tenha esse suporte. E que você não a abandone. Porque é nesse momento em que ela mais precisa de você. E não do julgamento das pessoas. Porque o julgamento vem sempre. Sempre vem. Sim. Importantíssimo você ter falado da terapia, até porque também está bem ligado à questão de autoestima. Então, essa mulher, se ela também não se trata, ela tem uma possibilidade de se envolver em um outro relacionamento abusivo muito grande, né? Sim. Tende a se repetir, na verdade, né? Porque o que acontece? Automaticamente, porque assim, ó, a vítima, tem pessoas que falam que a vítima tem um padrão, tá? Eu posso te dizer que não tem padrão. Ela pode ser nova, idosa, obesa, magra, branca, negra, rica, não existe padrão, pode ser qualquer uma. Estudada, não estudada, eu já vi mulheres de absolutamente todos os tipos mais discrepantes se envolverem na relação abusiva.
entendeu? Não existe um padrão, tá? Inclusive, muitas delas se surpreendem. Nossa, mas eu sou tão estudada, Ai, não sei o que, como é que isso foi acontecer? Não existe, você tá entendendo? Porque a gente é manipulada desde o começo. A relação abusiva, ela começa muito devagarzinho, de uma forma muito sorrateira. Não é assim, você conheceu o cara, ele já te deu um murro na cara. Não existe isso. O cara, ele vai chegar pra você sendo um fofo, sendo galante. A relação abusiva, ela vai começar quando você já estiver envolvida, quando você já estiver apaixonada pelo cara. Aí ela vai começando bem devagarinho, com um ciúminho aqui. Ah, mas esse batom não tá muito forte, meu amor. Ela vai começar devagarinho. Quando você percebe, já foi. E pelo fato de você ter sido manipulada e estar apaixonada, você começa a achar que o erro é você. Você começa a se culpar, que é o que você falou. A gente se culpa muito. Peraí, mas... Nossa, mas ele é tão doce comigo, ele é tão amoroso. Não, só posso ser eu a errada. Na frente Entendeu? dos E outros aí ele vai tá começando a né? chamar... Na frente, desculpa, na frente dos outros é aquela máscara também. Por isso que é mais Imagina. difícil também. Sim, com certeza, da porta para fora, eles são sociáveis, engraçados. Tanto é que quando você fala para alguém, ele, imagina, não, só pode. O que que você fez para ele fazer isso com você, né? Como se houvesse uma justificativa, né? Mas a gente se sente muito culpada, inclusive assim, ó, muitos casos da mulher apanhar fortemente e chegar na porta da delegacia e não ter coragem de fazer o boletim por pena do cara. Acontece. Entendeu? Não, mas coitado, isso vai estragar a vida dele. Você tá num nível de doença que você não enxerga um palmo à distância. Entendeu? Então a culpa, ela é muito forte. Então, assim, quando eu falo de nesse momento é o momento em que você mais tem que estender a mão e dizer que você acredita na pessoa, é verdade, porque a pessoa, antes da pessoa, de você julgar, da sociedade julgar, ela já está se julgando. Entendeu? Então é assim, é terrível, é uma manipulação sorrateira, horrorosa, medonha, que dificilmente quem não passou consegue entender mais ou menos como funciona, sabe? É complicado. Uhum. E você falou dessa questão, né, que não tem classe social, né? Não, claro que assim, uma mulher que tem mais recursos financeiros, ela tem mais possibilidades de superar isso mais rápido, né? Então a gente não pode ignorar Muito mais. a rede de Sim, apoio dessa com mulher é certeza, porque diferente, né? é diferente, até porque quando você pega uma mulher preta de uma comunidade, infelizmente ela não vai ter tanto acesso quanto uma mulher, quanto uma outra mulher. Não estou dizendo que a dor e o problema é o mesmo, né? Porém, infelizmente, né, a gente fala aquele negócio, somos todos iguais, né? Perante um possível Deus, né? Eu creio em Deus, mas muitos não creem, tudo bem, a gente respeita. Perante um possível Deus, ok, mas perante o Estado, infelizmente, não é assim. Perante o Estado e a sociedade, infelizmente, não somos todos iguais, né? Então a gente realmente tem que abrir os olhos para que, infelizmente, existe uma diferença aí, né? As mulheres negras das comunidades, elas realmente têm um acesso muito menor do que as outras mulheres. Isso é uma realidade muito triste. Tanto é que elas acabam estatisticamente se sobressaindo na questão da violência doméstica, né? Sim. E não sei se você está acompanhando, né? Teve esse caso da Mayra Card, da separação. Uhum. Então, assim, mostra bem como é que essa questão. Eu tô vendo muito julgamento em torno do caso dela, né? Porque mulher, né, com tantos recursos e tudo mais, porque tava tudo lindo, maravilhoso, agora ela tá falando mal do cara. Então, acho que mostra bem como é que é essa situação, né? É justamente aquela questão que a gente tinha falado, né, da disputa entre as mulheres e do fato de que existe uma disputa e um julgamento da mulher com a própria mulher, falta acolhimento. Né? Então, assim, a Mayra Card, tanto ela como tantas outras, o que existe de julgamento pelo fato de ser mulher, entendeu?
Então, nossa, mas tem demais isso não é só com elas, são com várias, né? E o triste é ver que isso parte das próprias mulheres. Então, assim, a gente que está acostumada, por exemplo, o meu trabalho é esse, né? O meu trabalho com vítima de violência doméstica, relação abusiva, então o meu mundo está muito voltado para isso. Então a gente às vezes acaba tendo a falsa sensação de que é uma grande quantidade de pessoas que sabem do assunto, mas não, é uma minoria. Quando eu saio um pouquinho da minha bolha ali, né, e a gente começa a reparar algumas coisas, é uma minoria que sabe. As mulheres, infelizmente, continuam disputando, continuam julgando. E eu até vou aí, talvez entre num assunto um pouquinho polêmico, mas eu acho que vale a pena falar um pouquinho sobre isso. É o seguinte, ó. A gente vê muita gente levantando a bandeira da união das mulheres. E aí, quando a gente vê na prática, não é bem assim. A gente tem muita música, muito conteúdo artístico que incita a disputa feminina. Então, acho que a gente tem que começar a parar para prestar um pouquinho atenção até que ponto aquilo que eu estou escutando, aquilo que eu estou lendo, isso é útil para o meu crescimento como uma mulher na sociedade? Entendeu? Porque, assim, hoje em dia, a gente tem pessoas que trabalham como influenciadoras. O que as influenciadoras fazem? Influenciam. Então, a gente, como influenciadora, tem que pensar um pouquinho mais na responsabilidade para com as outras mulheres, de o que eu estou levando para essa mulher. Eu estou agregando o crescimento dessa mulher como uma cidadã que auxilia as suas irmãs, entendeu? Então, tem muito isso. Infelizmente, essa disputa acaba sendo um pouco incentivada por conteúdos artísticos, nas músicas, nas escritas. Então, a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado para não se deixar influenciar por isso, porque não é bom pra gente. A gente já é muito rechaçada por ser mulher. Então, se a gente se unir, é a melhor coisa que a gente faz, entendeu? Sim, eu super. É um pouquinho da minha Não, visão. super concordo. Até eu sempre, vira e mexe, eu falo aqui também, falo para as mulheres que participam das rodas, o quanto a questão da irmandade feminina é Uhum. problemática. Que essa questão da irmandade, O quanto ao quê? da Desculpa. irmandade Ah, Irmandade é tão Feminina. problemática Tá. que hoje existe a palavra sororidade, que se você for ver, significa irmandade. Só que quando a gente pensa em É a irmandade, mesma é. coisa, que vem. Só que quando a gente pensa em É irmandade, que vem do italiano, né? isso. E aí, Ela vem do italiano. Para quem não sabe, inclusive, que é até curioso, né? Sororidade, ela vem do italiano, que acho que é soror, que é irmã, alguma coisa assim, né? É alguma coisa assim, ela vem do italiano. só que quando a gente pensa em irmandade, a gente pensa numa irmandade de homens e não de mulheres, né? Se você pensa na palavra. Eu não sei. Assim, por eu estar acostumada no meio, talvez para mim não, mas talvez para muitas pessoas, talvez soe isso mesmo, né? Talvez soe como uma irmandade de homens, Olha, né? Thaís, essa nossa live Tem tem. Vou perguntinha? ler agora para você. Você lê meus pensamentos. Assim, essa live foi Por super, hiper, favor. mega importante. Tá tendo aqui vários comentários, relatos. E aí, a sua Verdade. xará, Thaís, ela mandou uma pergunta bem interessante. Ela perguntou se o agressor ou abusador, ele sabe que ele é abusivo. Depende muito, né? Infelizmente, essa não é uma resposta que é papum, assim, porque depende muito. Porque é diferente você pegar um agressor enraizado numa família machista, tá? E você pegar um psicopata barra um narcisista perverso, entendeu? Então, assim, até que ponto ele só é machista e até que ponto ele é um psicopata ou um narcisista perverso. Então depende de cada caso. Muitos sabem e muitos fazem estrategicamente. Outros não sabem porque eles já vêm com essa cultura da sociedade de que a mulher é a posse dele. Entendeu? Mas eu vou falar uma coisa para a Thaís, bem como eu falo para todas as meninas que vêm me procurar no projeto, é o seguinte: a gente tem muito esse negócio de eu tinha muito, né? A gente fica com aquela agonia de por que ele fez isso? Então, nas triagens que eu fazia do projeto, eu atendi muitas mulheres, todas assim, por que ele fez isso? Mas por que ele fez isso? E aí eu cheguei à conclusão de que
Não importa o porquê ele fez, o que importa é que ele fez. E ele não devia ter feito, ponto. Por que ele fez? X. Você descobriu por que ele fez, não vai mudar a sua vida. O que vai mudar a sua vida é o que você vai fazer com o que ele fez de você. Entendeu? Então, assim, se ele sabe que ele é, ou se ele não sabe, no frigir dos ovos não vai importar muito, porque ele fez, entendeu? E ele não tem que fazer, ele não pode fazer, é crime fazer, entendeu? E eu até entendo essa pergunta da Thaís, porque durante muito tempo eu me perguntei, porque a gente não se conforma, e às vezes a gente fica no relacionamento até para tentar entender o porquê que ele tá fazendo aquilo, entendeu? Muitas vezes a gente se mantém ali para tentar entender e às vezes tentar até ajudar o cara, né? Quantas mulheres eu não ouvi dizer, não ouvi me falarem que elas queriam ajudar o agressor, bem como eu quis ajudar também, né? Tentando levar para terapia, ou vai para a igreja, para o centro espírita, isso você tenta de tudo para resgatar aquilo e não adianta. Não adianta. E aí a gente entra numa outra questão. É possível mudar o agressor? É possível mudar o agressor? Você mudar o agressor, olha, eu te asseguro que 99,9% das vezes você não vai mudar o seu agressor. Ele pode mudar? Ele até pode mudar, só que ele não vai mudar enquanto ele estiver se relacionando com você. Você tá entendendo? Porque você desenvolveu ali uma simbiose, uma relação doentia, onde alguém precisa cortar aquele ciclo. Então, se ele vai mudar, é um problema dele, entendeu? Fora da relação com você, porque você tem que ser a sua prioridade. Você precisa se cuidar, você precisa voltar a teu amor próprio, entendeu? É tudo muito complexo, na verdade. E aqui nos comentários, né, a Gabi trabalha com você? Só para saber. Gabi é minha amiga, minha vice-diretora, Gabi Haddad, tá aqui conversando com o pessoal. Então, gratidão também, a Gabi, né? Parabéns, a Gabi também tá aqui acompanhando, né? Não tá online, mas tá aqui ajudando, gratidão. E aqui nos Quem quiser fazer perguntas sobre o projeto, quiser falar com a Gabi aí, pode falar, gente, que ela responde também. Sem problema. Isso. E aí começaram aqui uma conversa sobre justamente essa questão que eu já ia perguntar mesmo, que a gente tem casos em que a sua sogra, né, em que a mãe do abusador, ela passa a mão na cabeça, né? E assim, a gente tá falando aqui da sogra, mas a gente pode estender para outras mulheres que reproduzem, que validam esses abusos. Como é que a gente pode lidar com elas? No caso das mulheres validarem o abuso dos... Então, na verdade, isso é uma coisa que acontece muito. E olha, eu vou te dizer que a gente não tem muita saída a não ser fazer barulho, Liz. Sabe por quê? Porque é através do barulho que a gente faz com que consegue fazer com que a informação chegue nas pessoas. Então é sempre falar muito do assunto, divulgar, compartilhar, para que isso saia correndo que nem rastilho de pólvora. Porque é muito difícil você tentar virar uma chavinha. A gente não muda uma chavinha de um momento para o outro. Então, a saída é falar o máximo possível, fazer com que a informação corra, compartilhar, falar sobre o assunto com as pessoas, né? E não ter medo de falar, não ter vergonha de falar. Foi-se o tempo em que a gente tinha aquele pensamento de em briga de marido e mulher não se mete a colher. Isso não existe mais, porque essa crença fez com que muitas mulheres perdessem a vida e não fossem auxiliadas da devida forma, entendeu? Da forma com que elas mereciam. Então isso não existe mais. Então tem que meter a colher sim. Se a sua vizinha está sendo... se você sempre ouve grito e xingamento e vê que está tendo violência doméstica ali, denuncia, 180. Polícia, delegacia da mulher, denuncia. Entendeu? Às vezes já vi casos de o pessoal denunciar a vizinha fica brava. E ela toda roxa, sangrando, e não queria que denunciassem, mas você, como cidadão, você cumpriu o seu papel, entendeu? Porque precisa fazer. Não tem muita saída em relação a isso, né? Sim.
Nossa, Thaís, Eu só posso falar uma fica coisinha? à vontade. Desculpa, né? Porque assim, tem um pessoal aqui falando que eu quero o projeto na minha cidade ou no meu É, estado. Na verdade, o projeto Bastê, ele atende o Brasil inteiro, né? uhum, Existem serviços online que atendem o Brasil inteiro. Assessoria jurídica, assessoria financeira, florais de bar, qual é o outro? A acupuntura energética, eles atendem o Brasil inteiro, tá, pessoal? Os presenciais é só na cidade de São Paulo. E vou deixar aqui também para divulgar que a parte de psicologia nós fazíamos, a partir de abril não fazemos mais psicologia, porém, as psicólogas que eram do projeto Bastê criaram um projeto delas, que é o Reconstruindo a Mente, @reconstruindo a mente, e elas continuam o trabalho de psicologia através desse projeto. Então, todo mundo que pede psicologia pra gente, a gente encaminha para elas. Elas fazem a valor social também e também são especializadas em relacionamento abusivo. uhum. Mas quem tiver dúvida, entra no site projetobastê.com e aí tá tudo explicadinho lá. Ai, Thaís, nossa, meu coração tá partido, porque eu tô vendo cada relato aqui nos comentários, tá me dando vontade de chorar. Você tá vendo? Enquanto eu tô falando, eu não consigo acompanhar, Ai, mas ai, tem. É de emocionar, né? é. Eu não sei se você ficou sabendo do caso da Eva. O caso da Eva, o pessoal comentou bastante nas redes sociais, compartilhou muito, porque a Eva, ela foi espancada em praça pública, né? Nossa, Ela foi arrastada pelos cabelos, a polícia não fez nada, mandou ela de volta para casa com o agressor. E ela passou por uma situação horrorosa, os filhos dela desenvolveram transtornos, né? E o Estado simplesmente negligenciou tanto a polícia quanto a prefeitura de Nepomuceno, em Minas Gerais, negligenciou a Eva completamente, né? E aí a advogada Amanda Pinheiro, junto com o Projeto Bastê, que também entrou lá no meio, tentamos pressionar ali o pessoal e a gente conseguiu que o agressor fosse preso, né? nossa. Mas foi assim um caso de que a Eva não podia sair na rua porque ele ficava à espreita ali para matar ela, entendeu? E ela não podia fazer nada, né? Então a gente conseguiu, a doutora Amanda, que agora também é advogada do Projeto Bastê, eu tive que fazer esse convite para ela, depois de tudo que ela fez pela Eva, ela se movimentou. Isso é uma coisa até importante que eu preciso falar com vocês por causa do seguinte, gente. Quando eu falo desse negócio de quando uma mulher se multiplica, ela é ouvida, porque às vezes a polícia vai ignorar, o Estado vai ignorar, o médico legista vai te ignorar. Mas se várias se unem para fazer uma denúncia massiva no Ministério Público por causa de uma mulher, eles se sentem pressionados porque eles têm medo de escândalo. Entendeu? Então, uma mulher pode fazer uma denúncia, ele pode ignorar, mas a partir do momento que isso começa a crescer e correr o risco de ir para a mídia e tal, eles ficam com medo. Então, a gente tem que ficar de olho nesses casos, porque às vezes a pessoa está sendo negligenciada, principalmente em cidadezinha pequena, e se não é um movimento grande de mulheres para fazer alguma coisa por essa outra, por essa uma, às vezes ela não consegue. Entendeu? Uhum, Então, às vezes é só assim pra gente conseguir algum resultado mesmo. sim. É, Tem gente pedindo ajuda aqui, parece que eu vi alguma coisa, é tem um isso? relato aqui bem. Até, né, não vou ficar falando o nome das usuárias aqui, né, que estão. Mas Não, tudo assim, bem, tudo gente, bem. tem o projeto, entre em contato com as meninas, né? Depois eu vou postar esse vídeo vai ficar salvo aqui no Instagram. Vou marcar o Uhum. projeto, então quem precisar de ajuda, chama elas no privado depois, tá? Eu queria fazer uma pergunta, Thaís. Outra questão assim muito importante que eu percebo de mulheres que já têm consciência que estão num relacionamento abusivo, mas elas não conseguem sair por causa da dependência financeira. Então, e aí ela não vê saída disso, né? Então, como é que ela pode sair disso? Ela não tem rede de apoio, não tem ninguém para apoiar, não tem, tá longe das amigas, a família não apoia. Como é que essa mulher vai sair disso? Ó, existem casos e casos, tá? Quando você tá num relacionamento abusivo e você não sai por conta da dependência financeira, eu vou falar de São Paulo, tá? Mas depois eu vou falar de uma forma genérica. Em São Paulo existe um programa chamado Programa Tem Saída,
tá? Que é um programa vinculado à Lei Maria da Penha, desenvolvido pela doutora Gabriela Mansur, que é um programa que oferece uma porcentagem de vagas especiais em algumas empresas associadas para as mulheres vítimas de relação abusiva, tá? Então, procurem lá, Projeto Tem Saída. São empresas associadas que elas fornecem uma cota ali específica para que as mulheres em independência financeira consigam trabalho nessas empresas, tá? Mas que eu saiba é só em São Paulo. Agora, vamos falar aí do caso de uma mulher que tem dependência financeira e sofre o abuso e ela realmente quer sair da relação, tá? Porque depois eu vou falar do caso da mulher que não quer sair da relação, mas a mulher que ela quer sair da relação, ela não consegue. Uma coisa que poucas pessoas sabem, por incrível que pareça, são as casas-abrigo da Lei Maria da Penha, tá? Essas casas-abrigo, elas não fornecem emprego, porém, elas oferecem estadia durante alguns meses para que você consiga se estabilizar e aí depois você... porque assim... O agressor, você denuncia. No período em que a justiça fica cuidando do caso, né? Se vai preso, se não vai preso, a mulher pode pedir esse abrigo da Lei Maria da Penha e ficar lá. Ela pode ir com crianças até 12 anos, se eu não me engano, ela tem alimento, tem roupa, tem assistência psicológica, mas ela não pode sair. Nem para respirar um ar, ela vai ficar ali até a justiça determinar para preservar a vida dela. Depois desse período ela pode sair, pode arranjar emprego e tal. Agora, no caso da mulher, não conseguir, porque às vezes também nem tem vaga nesses abrigos. No caso da mulher não conseguir e depender financeiramente do agressor, ela não tem muita saída a não ser estratégica. Né? Eu sempre falo que para sair de uma relação abusiva precisa ter planejamento, porque se você sai de um dia para o outro, às vezes você está brincando com a sua própria vida, você não pode, você precisa planejar. A nossa modelo de janeiro, que é a Silvana Oliveira, ela tem uma história absurda de violência doméstica, ela é uma sobrevivente, e hoje ela está no nosso calendário como sobrevivente. Ela se planejou 2 anos para se livrar do agressor. Tá? Então eu costumo falar que na relação abusiva é jogo de xadrez. Você tem que jogar xadrez com o seu agressor. Você tem que ser estratégico. Então, se você está desempregado, você precisa arranjar uma forma estratégica de conseguir aos poucos uma forma de você conseguir algum subsídio. Tá? Por isso, inclusive, que o Projeto Bastê oferece assessoria financeira, para que ele consiga ajudar as mulheres a tentar ver como que ela vai, o que ela vai fazer com a renda que ela tem, com a pouca renda que ela tem, o que ela pode fazer. Então vamos supor que ela consegue aí, num tempinho da vida dela, vender bolinho de pote ou fazer roupa, alguma coisa assim. A assessoria financeira do Projeto Bastê, ela guia a mulher para como que ela pode fazer para ela ter um rendimento maior, entendeu? Então, assim, é tentar de alguma forma ter algum subsídio e planejar para que você consiga sair disso e parar de depender financeiramente dele, tá? Agora, também não estou dizendo que é fácil. Então, assim, nesse período que ela está planejando, o que ela faz? Aí a gente vai entrar num método chamado método Pedra Cinza. Você já ouviu falar desse método? É assim, ó, o método Pedra Cinza, ele é um método que ele é muito falado no meio onde se trabalha com a relação abusiva e a violência doméstica, tá? Então, para quem não conhece o método Pedra Cinza, ele pode salvar vidas, entendeu? Ai, nossa, que baita método. Não é um baita método, mas é um método que pode salvar a sua vida. Ele consiste em nada mais, nada menos que você agir como uma pedra diante do seu agressor, tá? Então, o que acontece? O agressor, ele vai ver pelo em ovo, ele vai fazer de tudo para te infernizar, ok? Eles fazem isso. Se você rebate, se você reclama ou se você tem alguma reação, ele vai utilizar isso como suprimento para conseguir o que ele quer. E o que ele quer, nada mais, nada menos, é a sua reação. Seja boa ou seja ruim. Ele quer a sua reação, ele se alimenta disso. Então, essas reações que a gente tem, a gente chama de suprimento, tá?
Pedra cinza nada mais é do que você não fornecer suprimento nenhum, fazer cara de paisagem, não rebater, porque às vezes quando você rebate, o cara pode dar os 5 minutos e ele pode te matar. Então, nesse período que você está sendo estratégica, você precisa implementar o método pedra cinza para que você consiga pensar e para que você consiga respirar e ter o seu tempo para saber como que você vai planejar isso, tá? Então, assim, preciso de dinheiro, pense em qualquer coisa. Primeiro você precisa ver, eu tenho filhos? Como é que eu vou trabalhar se eu tenho filho? Eu tenho onde deixar a criança enquanto eu procuro emprego? Eu não tenho filhos, como é que eu posso fazer? Eu posso sair para procurar emprego? Não consigo um CLT? Posso trabalhar sozinha? Posso vender bolo de pote? Posso vender alguma coisa? Você precisa ser estratégico. Agora, a partir do momento que você definiu o que você quer, você definiu o que você vai fazer, você pode contar com o Projeto Bastê na assessoria financeira, que a gente te ajuda a ver como que você vai fazer com o seu dinheiro, para ele render mais, para que você possa ter uma tranquilidade. Muita gente conversando, né? E só uma dúvida, vocês também atendem homens ou só mulheres? Porque teve até um homem aqui que comentou, né? Me chamou bastante atenção. A gente atende homem também, porque assim, como eu tinha te falado, por uma questão de estatística, acaba sendo mais mulher. Porém, é importante frisar que homens também são vítimas de relação abusiva e muitos têm vergonha de denunciar por sofrer represália da sociedade. Tipo, que ridículo, apanha da mulher, não sei o quê. Então tem muito esse negócio de Os preservar. homossexuais também, né, passam. Olha, todo ser humano sofre relação abusiva, seja mulher, seja homem, seja homossexual, seja hétero, seja cisgênero, seja transexual, seja bissexual. Todo ser humano sofre relação abusiva e o Projeto Bastê auxilia qualquer ser humano que esteja sofrendo relação abusiva, independente do gênero, da classe, independente de qualquer coisa. Como eu te falei, por uma questão estatística, são mais mulheres. Homens têm um pouco mais de receio de falar. Eles ficam com vergonha. Mas existem mulheres violentíssimas, né? Isso é uma coisa que o Projeto Bastê, inclusive, pretende até falar um pouquinho mais disso num futuro de médio a longo prazo, porque existem, né? Só que o que acontece? Pelo fato da estrutura física do homem ser um pouco mais forte do que da... Um pouco não, né? Ser às vezes bem mais forte do que da mulher, numa luta corporal, ela sai em desvantagem. Não dá para ela competir com o homem por causa da estrutura física, uma questão biológica, né? Então ela acaba, sim, morrendo mais, infelizmente, por conta disso. E de outras coisas também, né? Eu achei que tinha um homem, mas na verdade a pessoa tá usando o perfil, que eu suponho que seja do parceiro, para acessar a live. Então, gente, que difícil. Entendi. Que difícil. É muito difícil. É um tema que mexe bastante com a gente, porque a gente entra num universo que a gente não, assim, quando a gente entra em contato com esse universo, a gente descobre que o ser humano sempre é capaz das piores atrocidades do mundo, e ainda assim existem pessoas boas. A gente não pode deixar de acreditar que as pessoas boas existem, porque às vezes a gente fica desacreditada. E eu vou te falar que é importante tocar num assunto aqui, Liz. As próprias vítimas, às vezes, acabam reproduzindo o comportamento do agressor em outros relacionamentos também. Elas viram as agressoras, elas não percebem. Sim. Entendeu? Arma defesa, né? Ela tá ali já na defensiva, já Exatamente. esperando que o outro... Exatamente. Sim. Muitas percebem, muitas não. Teve gente no projeto que veio falar, eu sou agressora agora na relação com o meu atual, e eu não tô sabendo lidar com isso, preciso de ajuda. Mas muitas não percebem, porque elas se colocam numa posição tão de vítima, tipo assim, como é que eu vou explicar? Isso é muito grave, inclusive, tá? Quando a vítima, ela se coloca, ela ou terminou a relação abusiva, enfim, ela se coloca na posição de vítima da vida, entendeu? Você tem que ter uma posição diferente, uma posição de eu sou uma sobrevivente, eu sou uma guerreira e eu venci. Porque se você se coloca naquela posição de eu sou vítima da vida,
absolutamente, se você, tudo que fizerem com você, um sopro que te derem, você vai se doer com aquilo. E aí você não vai estar na posição de ser uma sobrevivente. E a gente precisa batalhar pelo posto de sobrevivente e não de vítima eterna. Porque isso pode ser grave pra gente e pode desenvolver outros transtornos, entendeu? Sim. É, Se tiver mais eu ia pergunta, perguntar o seguinte, que orientação que você dá para as mulheres, né, que estão aí, ou mulheres, homens, etc., que estão num relacionamento abusivo e tem que lidar com o julgamento da família, tanto do abusador quanto da própria família, né? Que eu acredito que isso também não é que enfraquece, mas assim, um apoio que ela não tem, né? Então a mulher ela se vê muito confrontada com esse julgamento de mas você tá exagerando, mas ele é uma ótima pessoa, todo casal briga, fica junto, tudo mais. Então, que orientação você dá para essa mulher não se enfraquecer diante dessa rede de apoio que não existe, né? Que é uma rede de julgamento. buscar uma rede de apoio. Buscar uma rede de apoio. Hoje a gente tem muitas na internet, grupos de internet, WhatsApp, tem grupos de WhatsApp que são redes de apoio. Tem o GRAM, que é um grupo de apoio a mulheres, escreve GRAM, GRAM, entendeu? Um grupo de procurar a sua rede de apoio. Faça, crie a sua rede de apoio. Você não tem uma, crie uma rede de apoio. Conheça mulheres que passam pelo mesmo que você. Pesquise mulheres que passam pelo mesmo que você e crie a sua rede de apoio. Porque muitas vezes você realmente não vai ter. Você não vai ter em casa, você não vai ter dos seus pais, né? Eu sinceramente não tive essa rede de apoio quando eu passei por isso, porque as pessoas também não sabiam o que era. Né? As pessoas ao meu redor, tipo, de novo essa história, que saco, entendeu? Eu só fui entender também o que eu estava passando pesquisando na internet, né? Pesquisando na internet, correndo atrás de informações de outras mulheres, e aí eu consegui entender que tinha outras pessoas que passavam por isso, tanto quanto eu, e às vezes em situações piores, né? Sim. Então a dica que eu dou você tá emocionada, né? Eu falo, nossa, que isso? A mulher Deve chora ter. a live Porque eu não tô inteira. conseguindo Uma fala e acompanhar. a outra chora. Não tem problema, é normal, a gente acaba. Isso se chama Ai, que eu tô empatia. lendo aqui, assim, Isso se chama nossa. empatia, né? São coisas assim Eu que eu não nunca tô, enquanto eu imaginei, falo, eu não sabe? consigo acompanhar, viu, gente? Então, Eu até peço desculpa que eu não tô conseguindo acompanhar as conversas, que enquanto eu falo, eu não consigo acompanhar aqui. aham, Mas a Gabi pode dar um suporte, tá? Eu acho que a Gabi tá dando suporte aqui pro pessoal, eu acho. Eu sim. acho. Aqui, eu lendo aqui os comentários, assim, coisas que é a primeira vez que eu tô trazendo esse tema pro perfil, né? Então, É assim, mesmo, a exato. Eu primeira? falo de feminismo, às vezes eu posto Uhum. algumas coisas de feminismo, mas é que é um espaço mais que eu falo de espiritualidade feminina, enfim. Então, Sim. assim, não que eu sei da existência dessas situações, mas eu ver aqui as minhas seguidoras trazendo essas histórias é muito. Me dá uma dorzinha no coração, sabe? Me dá um. Então, Eu entendo, é porque a gente nunca, assim, ó, tem uma coisa que a minha mãe falou um dia pra mim, que ela falou, ai, Thaís, nossa, mas como pode ter tanta mulher, né? Eu não conheço nenhuma mulher que passou por isso. Eu falei, mãe, você não conhece? Porque elas não saem falando, né? Elas não saem falando. Então, sabia que eu apanhei? Mas se você começar a conversar, sempre tem alguém, entendeu? Eu falei, você não conhece, né, mãe? Você acha que você não conhece, mas a nossa cabeleireira já foi vítima. Porque eu conversando com ela me contou. E a manicure falou a mesma coisa. Então, assim, sempre tem, né? Você pode ter certeza que as pessoas mais próximas de você, se não já sofreram por isso, infelizmente ou vão sofrer, é estatístico, ou conhecem alguém que sofreu ou vai sofrer. sim. Entendeu? É estatístico, não sou eu que estou falando. E Infelizmente é não assim. precisa ser até as últimas, né? Porque é, existem vários níveis de abuso, vários tipos. Então, digamos que os tipos mais leves, as mulheres não identificam como comportamento abusivo, né?
Isso sim. Não, inclusive elas podem achar até fofo. Elas podem achar que é excesso de zelo, excesso de cuidado, né? Ah, não, mas que bonitinho, ele só tá querendo cuidar de mim. Abre o olho. Não é, às vezes não é bem isso. A gente tem que ficar esperta porque às vezes o cuidado, às vezes a posse e o ciúme doentio, às vezes ele vem disfarçado de cuidado, sim, né? Começar com aquele ciúminho bobo e tal, e aí a frequência começa a aumentar, e aí você começa a se afastar das suas amigas, da sua família, ele começa a ver defeito em todas as suas amigas, não, essa menina não gosta de você, não gosta dessa menina, porque, mas a sua mãe, e aí ele vai fechando você numa gaiola sem que você perceba, né? Sim. Então, qualquer sinal de ciúmes, eu sou bem drástica mesmo, qualquer sinalzinho de ciúmes, não que não possa ter ciúmes numa relação, né? O ciúme saudável, mas sempre é importante ficar de olho, porque pode virar uma coisa grave, pode virar uma situação que é difícil de sair depois, entendeu? Sim, e tem a ver com o que você falou no começo da live, que é também essa romantização, a gente vê nas novelas, nos seriados, nas músicas, né? Uma romantização de comportamentos abusivos que são confundidos com ciúmes e como provas de amor, né? Sim, tem coisa até recente, né? Hoje em dia tem uma série na Netflix, aquela 365, Nossa, alguma coisa. Gente, se alguém souber aí, eu não assisti, tá? Porque eu fiquei com raiva, mas eu vou ter que acabar assistindo, porque tem muita gente falando, eu acho que é até bom eu ver. Mas tem muita gente falando dessa série, ai, eu nem assisto. 365, que chama, DNI, tá? É, que aí o cara DNI, sequestra a né? Alguma coisa mulher, assim. né? Ele sequestra e aí eles acabam se apaixonando, uma coisa assim. Aí tem todo um Não, é pior, pior que menina. É pior que isso, você acredita? É pior que isso. Porque o cara, ele tem uma obsessão pela mulher, e aí ele sequestra ela, e ele fala assim pra ela, enquanto eu tiver te sequestrado, eu vou fazer você se apaixonar por mim. Entendeu? Ele sequestrou ela pra dar nossa, a oportunidade dela se apaixonar por ele. E tem muita mulher falando, eu queria ser sequestrada no lugar. Cara, você não sabe o que você tá falando. Você não queria não, não. tá? Então, assim, existe essa romantização do cara agressivo e blibli, não sei o quê. E existe, tem até uma música que saiu também há pouco tempo, uma música evangélica, tá? Eu não lembro o nome da cantora, mas é muito recente, muita gente A comentou de uma. Foi um Tassiana. clipe que saiu, você ficou Sim, sabendo? ela mudou o clipe Eu não depois. sei, meu amor. Ela até mudou o clipe. Mudou. E aí, como é que ficou isso? Porque, ó, pra quem não sabe, é só pra gente falar um pouquinho, pra quem não tá sabendo, é um clipe onde ela é agredida e ela perdoa o cara depois com a força do Não, ela amor e da escreve uma religião, alguma carta. coisa. Ela Ela perdoa, não escreve uma é? carta falando para ele aceitar Deus na vida dele. É isso, É. tá. Eu nem E lembro se tem eu vi o cena de clipe. agressão, Eu né? vi, No não sei clipe. se eu. Tem cena de agressão. Ao Tem, invés dela porque assim, eu vi ele renunciar. corrido, tá? Eu dei play, mas eu vi ele corrido, eu não vi ele inteiro. Eu fui pulando pra ver as cenas, eu não vi ele inteiro. Mas aí eu não sabia que ela alterou. Como é que ela fez depois? Não sei, mas Ó, tem uma moça falando que ela piorou o eu não vi clipe o aqui, clipe. tá? Eu não sei, eu vou. E aqui, ó, a De Faria tá falando que o ator é muito bonito, por isso que elas A estão falando que queriam ser romantização, né? A sequestradas. romantização. Exatamente isso que é a romantização, De Faria, que eu não sei seu nome, tá? Mas é exatamente essa a romantização. Eles pegam um cara gato, entendeu? Viril e não sei o que, justamente para trazer essa romantização de que, nossa, que legal que é o abuso. Não é. O cara pode ser lindo, pode ser maravilhoso, Rico. tudo bem que as mulheres falam não sei o que, mas é rico, lindo, entendeu? Mas assim, independente, ele sendo gato, rico, ele não tem que abusar, não é bonito. E é aí que está a romantização sutil do negócio. Entendeu? A gente começar a aceitar o abuso através de uma romantizaçãozinha boba, que na verdade de boba não tem nada. Sim. Entendeu? É você começar a tratar o abuso como aceitável só porque o cara é gato, só porque ele é rico, só porque ele tem um físico bonito. Mas aí tudo bem. Não, não é aí tudo bem. Não, tá nada bem. Entendeu? Não, não tem que ser, não tá nada bem. Por isso que chama-se. É Débora. Tudo bem, Débora? É por isso a romantização, Débora, entendeu? Justamente porque o cara é gato, que o cara é rico, né?
para dar vontade de ser abusada. Sim. O buraco é muito mais embaixo, A infelizmente. gente falta 1 minuto para o Instagram cortar a nossa transmissão, então foi maravilhoso. Então, Thaís, você é muito Ai, sempre também achei. bem-vinda aqui, muito bem-vinda. Então, também, quando você quiser marcar mais vídeos, acredito que é um tema super, hiper, mega Obrigada, meu amor, importante a gente obrigada. falar. Então, você tem as portas abertas aqui com Mulheres Sagradas, se quiser, né, passar as coisas, os Você projetos. também, vamos marcar uma pelo projeto, Tá vamos marcar uma ótimo, que vai ser bem legal. Foi um prazer imenso, prazer. muito prazer te conhecer, conversar com você, conversar com as meninas. Pessoal, qualquer coisa também tô por aqui, tá? Projeto Bastê, @Projeto Bastê, manda direct, fala com a Gabi, adicionem ela e estamos aqui, uma pela outra, tá bom? Isso, gente, eu vou postar o vídeo agora, eu vou marcar o projeto. Então, mulheres, por favor, nossa, eu fiquei com o coraçãozinho partido aqui. Entrem em contato com o É, projeto, peçam ajuda. Se elas não puderem ajudar, com certeza vão conseguir indicar os caminhos para vocês. com Então, certeza, sem dúvida. gratidão enorme, beijos, gratidão imensa. Gratidão, meu amor, beijo.